Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando aí através da internet, no Facebook, no YouTube, de suas casas ou do lugar onde vocês se encontram. Antes de dar início ao nosso estudo, é sempre muito bom fecharmos os olhos, pacificarmos a nossa mente e de início agradecer a Deus o fato de estarmos aqui tendo essa oportunidade de aprendermos acerca da realidade espiritual, da qual nós somos possuidores, da realidade espiritual que nos rodeia. Nessa noite, que essas lições possam servir para que a nossa vida se modifique, para que a nossa conduta mude para melhor sempre, para que o nosso pensamento se eleve, para que as nossas palavras instruam, pacifiquem, elevem. Somos, portanto, profundamente agradecidos a Deus por esses momentos. Somos agradecidos à presença dos nossos benfeitores espirituais, que nos acolhem, que nos auxiliam, que nos fornecem aquela energia pura, benéfica, que alivia o nosso coração, que pacifica a nossa mente e que nos dá o necessário ânimo para prosseguirmos firmes, resolutos, rumo à perfeição espiritual. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, obreiros da vida eterna, hoje estamos no capítulo de número 14. Na semana passada, no capítulo 13, abordamos a questão da desencarnação de Dimas. Quem acompanhou viu aqui todos os processos que levaram à desencarnação desse companheiro chamado Dimas, que foi um indivíduo que utilizou muito bem a sua capacidade mediúnica, consolando, levando paz, tranquilidade, amor e esperança a milhares de pessoas. André Luiz e o grupinho do qual André Luiz fazia parte acompanhou e interviu no processo de desencarnação de Dimas. Hoje, nesse capítulo 14, chamado Prestando Assistência, nós iremos ver o que acontece no velório de Dimas. André Luiz ficou muito interessado em saber qual era o comportamento do recém-desencarnado Dimas, antes do corpo físico dele ser enterrado. Ele percebeu que os seus companheiros que haviam auxiliado o processo da desencarnação de Dimas não estavam lá muito interessados em acompanhar de perto os processos que se sucediam antes do enterro, mesmo porque eram indivíduos muito experientes e já haviam passado por uma situação como aquela muitas vezes. Mas para André Luiz, não. Era a primeira vez que ele acompanhava um processo de desencarnação de maneira tão detalhada, de perto ali, vendo como que o negócio acontecia. E ele confessa aqui, logo no primeiro parágrafo desse capítulo 14, acerca da sua curiosidade em saber mais acerca de Dimas, antes do corpo físico dele ser enterrado. Ele mesmo falou aqui que o seu caso particular, ele, André Luiz, não o permitiu saber com mais detalhes o que acontecia, porque nós vimos que André Luiz desencarnou na condição de suicida inconsciente, e que passou 7 ou 8 anos em regiões umbralinas, portanto não tinha sequer as mínimas condições de perceber fatos ou detalhes atinentes ao pós-desencarnação. Dimas estava fisicamente morto, tanto que estava acontecendo um velório na sua própria casa, porém não estava inteiramente desencarnado, conforme a gente viu na semana passada. Ele ainda estava ligado pelo famoso cordão de prata e precisava ficar ligado durante algumas horas mais. Só depois desse cordão de prata ser cortado
que aí sim ele estaria 100% desencarnado. Ah, Daniel, ele podia voltar ao corpo, o corpo voltar à vida? Não, isso já não podia acontecer mais. Fisicamente falando, o corpo já não tinha as mínimas condições de servir de instrumento a Dimas, espírito. E André Luiz chega até Jerônimo, que era o chefe da missão, e falou assim: Jerônimo, quero acompanhar o que está acontecendo com Dimas. Posso? E Jerônimo concordou. André Luiz ficou felicíssimo, por 2 motivos. O primeiro, que ele ia ganhar mais conhecimento. E o segundo, que era a primeira vez que ele fazia um pedido para um benfeitor, para um superior hierárquico, e esse superior concedia esse pedido a ele, porque ele já estava suficientemente maduro. A sua consciência ali já se encarregava de agir com absoluta responsabilidade em fazer as observações. Então André Luiz saiu da casa transitória de Fabiano, localizada no umbral, onde ele estava momentaneamente sediado junto com seus companheiros, altas horas da noite, feliz da vida, e logo, descendo a crosta, foi ter a casa de Dimas. Precisamos saber, 1946, o velório acontecia na casa de Dimas, e era muito comum isso acontecer nesses tempos, passados, nessas décadas passadas. André Luiz chegou lá e viu que a movimentação de encarnados e desencarnados era muito intensa. Ele notou, inclusive, que não havia um sistema de vigilância, um sistema de defesa organizado pelos benfeitores espirituais. E só depois que ele foi entender por que não existia aquele sistema de vigilância. Ele entrou, vários encarnados, vários desencarnados, todos, amigos, beneficiados por Dimas, colegas, companheiros, enfim, estavam lá para prestar as últimas homenagens entre os encarnados a Dimas. E André entrou, foi a um cômodo onde não se encontrava o cadáver que estava lá no caixão, o cadáver de Dimas que estava no caixão, estava num outro cômodo. André Luiz foi em um onde se encontrava a mãe de Dimas. Conforme a gente viu, ela participou do processo de desencarne do filho. E ela estava num canto, sentada, com o filho Dimas no colo. E ela reconhece André Luiz, e apresenta a André Luiz 2 amigos dela que estavam ali ajudando o processo de proteção a Dimas. Um deles se chamava Fabriciano, que se acercou de André Luiz e perguntou detalhes do desencarne de Dimas. E André Luiz deu detalhes do desencarne de Dimas. E Fabriciano ficou muito interessado. Depois de André Luiz relatar tudo isso daí, ele chegou para André e falou o seguinte: olha, André, eu integro uma comissão espiritual de serviço, que nos últimos 6 anos agia por intermédio de Dimas. E Dimas sempre foi um trabalhador assíduo, bom companheiro, leal irmão. E André Luiz pergunta acerca dessas comissões de colaboração. Como é que funcionava? O que é isso? Todo médium tem esses grupos de benfeitores espirituais, essas comissões que agem através dele? E Fabriciano responde: de jeito nenhum, isso não acontece para todos os médiuns. E por que não? Mediunidade é um título de serviço como qualquer outro. E assim como acontece entre os encarnados, nesses títulos de serviço, entre os desencarnados e entre os médiuns encarnados também, acontece o fato de indivíduos que querem somente o título, mas não querem as obrigações atinentes àquele título. Ou seja, há indivíduos que querem ser médiuns, mas não querem nem saber das obrigações e das responsabilidades do intercâmbio mediúnico, do exercício da mediunidade. Para essas pessoas, não há esse tipo de comissão espiritual. Essa comissão, esse intercâmbio só acontece para aqueles médiuns que são responsáveis na sua tarefa. E Fabriciano prossegue que os indivíduos tentam o desenvolvimento mediúnico, alguns até chegam a conseguir alguma coisa, mas eles são testados pelos próprios benfeitores espirituais.
pelos próprios benfeitores. Os próprios benfeitores, através de sondagens superficiais, colocam aquele aprendiz da mediunidade em contato com algumas situações mais difíceis. Seja entrando em contato com encarnados infelizes ou entrando em contato com desencarnados infelizes. Porque o que os benfeitores querem? Querem sondar quais são as reais disposições daquele candidato ao exercício da faculdade mediúnica. E Fabriciano continua: a aquisição de fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Olha que informação interessante para nós. Quer dizer, para um indivíduo ser considerado um bom instrumento aqui na Terra, ele tem que desenvolver uma fortaleza moral. E essa fortaleza moral desenvolve-se ao contato com obrigações, ao contato com responsabilidades, e com dificuldades, e com desafios. E é justamente o que acontece com muitos candidatos que, ao se depararem com as primeiras dificuldades, ao se depararem com os primeiros contatos com os infelizes, encarnados ou desencarnados, abandonam a tarefa, não desejam. Acham aquilo ali um cúmulo de absurdo, como que eles podem passar por isso? Ora, esses indivíduos, para eles, não existe uma equipe de trabalho espiritual formada. Porque não se sabe nunca quando que esse indivíduo vai estar disposto ali ao serviço. Por que Dimas tinha essa comissão de trabalho espiritual agindo por intermédio dele? Era um sujeito assíduo, era um indivíduo bondoso, era aquele que realmente pegou a sua faculdade mediúnica e decidiu utilizá-la com responsabilidade, a benefício não somente de si próprio, mas em benefício de milhares de pessoas que foram orientadas, que foram consoladas, que foram auxiliadas por ele. E André Luiz começou a perceber Fabriciano falar e começou a pensar: poxa, que sujeito nobre esse Fabriciano, hein? Olha quanto conhecimento ele tem. E André começou a conjecturar: poxa, se Fabriciano tem essa envergadura moral, tem esses conhecimentos todos, por que ele, Fabriciano, e o grupo dele não ajudou o desencarne de Dimas? Porque foi necessário que estabelecesse um grupinho de pessoas, em que eu, André Luiz, fazia parte, para ajudar no desencarne de Dimas. Por que isso? Porque essa comissão não poderia fazer esse tipo de tarefa, essa tarefa. Fabriciano entendeu o pensamento de André Luiz e respondeu o seguinte: olha, poderíamos fazer isso, porém, entrou em jogo ordens superiores. Dimas sempre foi um sujeito fantástico aqui na Terra. Então ele recebeu a autorização de um descanso após o desencarne. Se nosso grupo auxiliasse o desencarne dele, nós não poderíamos lhe conceder esse descanso. Ele teria que entrar na tarefa logo de cara, nas tarefas às quais nós somos designados a fazer. Então Dimas era um sujeito que fez tanto bem, e que ajudou tanta gente, e que fez tão bem a sua tarefa aqui na Terra, que ele conseguiu autorização superior para descansar um pouquinho após o seu desencarne, para se refazer energeticamente, espiritualmente. E isso chamou também a atenção de André Luiz. E que coisa interessante, né, gente? Quer dizer, se aquele grupo, se aquela comissão espiritual que agia através de Dimas, se essa comissão efetuasse o desencarne dele, Dimas teria que seguir com essa comissão, em trabalho, sem descanso nenhum. Foi isso que Fabriciano deu a entender aqui a André Luiz. E André questiona: ô Fabriciano, todas as pessoas boas e dignas desencarnam sendo auxiliadas por esses grupos socorristas? E Fabriciano fala: não, nem todas as desencarnações de pessoas boas, nem todas. Essa missão especialista só é concedida àquele que se dedicou
com esforço e perseverança na prática do bem. Só. Privilégio, de modo algum. A semeadura do indivíduo na forma de boas ações gerou essa frutificação de paz. Então Dimas fazia-se merecedor de ter montado um grupo especial para acompanhar o desencarne dele. Por quê? Indivíduo assíduo na prática do bem. Então nem todos que são bons, hein, fazem jus a esse merecimento aí. André questiona, poxa, então é o seguinte, Fabriciano, há casos de pessoas bondosas, entrosadas nessas comissões de serviço espiritual, que desencarnam nas mãos dessas comissões, sem que haja nenhum tipo de assistência especializada? E Fabriciano responde, sim, há casos como esse. Há precedentes. Há casos de trabalhadores bondosos, porém, de pouca lógica e pouca inteligência. Esses trabalhadores que querem, de todo modo, desencarnar antes da hora, esses são auxiliados por comissões de trabalho. E ele conta um caso muito interessante de uma moça. A senhora ainda jovem, que começou a desenvolver trabalhos de caridade. E era uma pessoa de um coração muito grande. E os benfeitores espirituais começaram a perceber, opa, essa daí vale a pena a gente investir nela. E ela foi filiada a um grupo de desencarnados que passou a trabalhar por intermédio dela. Mas o que aconteceu? Essa moça era casada. E entrou em atrito com o marido por causa de algum assunto lá que Fabriciano não fala qual é. E ela ficou indignada com aquilo que aconteceu entre ela e o marido. Desenvolveu mágoa, rancor, e começou a desejar a própria morte. Queria desencarnar. Ela sabia que a vida continuava, mas ela não suportou aquele atrito, segundo Fabriciano, leve que ela teve com o marido. E sabedora da existência de vida após a morte, falou assim, quer saber de uma coisa? Não quero mais ficar aqui na Terra, não. Quero morrer. Quero desencarnar. Os amigos espirituais dela davam conselhos para ela. Ela tinha condições de entrar em contato com eles. Mas ela queria só ouvir consolações por parte deles. Não queria ouvir conselhos de forma nenhuma. E ela foi, com o passar dos dias, desenvolvendo cada vez mais mágoa, mais irritação, mais ódio, desejando desencarnar, e os benfeitores espirituais buscando de tudo quanto é jeito auxiliá-la, aconselhando ela, mas ela não queria nada disso. Por fim, ela acabou desencarnando, de coisa boba. Desenvolveu uma icterícia, e essa icterícia foi complicada por uma simples gripe. Não era para desencarnar, desencarnou. Suicídio inconsciente. E por conta da atitude dela, não houve autorização superior para ajudá-la no processo de desencarne e muito menos para ela descansar depois da morte. Os benfeitores que agiam por intermédio dela, conseguiram a muito custo desvinculá-la do corpo em decomposição do cemitério, em tristes condições. E ela não pôde descansar. Então, logo ela foi retirada do corpo, ela passou a integrar essa comissão de serviço espiritual. Quer dizer, ela queria descansar, foi dado mais trabalho para ela. E em condições mais complicadas ainda, em condições mais duras, em condições mais difíceis. Que coisa, né, gente? Quer dizer, uma pessoa com um coração enorme, mas portadora de pouca lógica de pensamento. Era o caso dela transcender aquela dificuldade que ela teve com o marido, buscar pacificação entre os dois e prosseguir no serviço espiritual que ela tinha nas atividades de benemerência que ela desempenhava. Mas não, a irritação, a mágoa, que coisa interessante, A irritação é justamente um sentimento que afeta o fígado. Justamente. Pessoa
raivosa, pessoa que guarda a mágoa, pode ter certeza, vai ter o fígado afetado de alguma forma. E não é que ela desencarnou de icterícia. Icterícia é um processo em que começa a aumentar na corrente sanguínea bilirrubinas, sabe? E a pessoa fica amarela, o famoso amarelão, né, que a pessoa fica, né? E isso daí, dependendo do nível, da intensidade das bilirrubinas no sangue, pode dar até problemas de ordem neurológica, porque pode afetar. Mas não foi só isso. Isso foi piorado por uma simples gripe. E essa gripe não deveria fazer com que ela desencarnasse, mas ela queria morrer, ela queria desencarnar. Que coisa, né, gente? Olha só que ponto a pessoa chega, né? Até aqui, perguntas, observações, comentários? Sim. Esse grupo de ajuda, né? Dimas tinha conhecimento desses espíritos? Dimas tinha conhecimento desses espíritos. Trabalhava, ele tinha consciência, porque ele era médium, né? Ele era médium e ele conseguia enxergar e conversar com os benfeitores espirituais. Nos capítulos anteriores aqui, ele dá a entender isso daí. Então, ele tinha plena consciência de que existia uma comissão de benfeitores espirituais que o utilizavam como instrumento para fazer o bem aqui na Terra, né? Mas por que existia isso? Porque ele fazia jus a esse tipo de comissão, né? Os benfeitores espirituais realmente fazem sondagens. E quando eles percebem que uma pessoa tem condições de fazer algo de bom, de positivo, uma pessoa perseverante, eles investem naquela pessoa. Quer dizer, depende tudo da nossa ação, daquilo que nós estamos fazendo, né? Como a gente viu aqui, eles fazem sondagens. Quer dizer, eles encaminham certas situações para ver como que a pessoa vai se comportar. E não somente encarnados, mas também desencarnados. E se a pessoa realmente passa nessas pequenas provas de fogo, aí os benfeitores percebem, opa, nessa vale a pena a gente investir o nosso tempo, né? Porque a gente sabe que vai poder contar com essa pessoa. Agora, aqueles que não querem, eles nem perdem tempo. Não existem comissões especiais, espirituais, né, para agir, para trabalhar em conjunto com encarnados que não querem saber de nenhum tipo de grau de responsabilidade na área espiritual. Não querem. Ok, pessoal? Certinho? Bom, ele fala, Dimas, por exemplo, repousa após terminadas as tormentas. A mediunidade castigou-lhe a alma em serviço pelo semelhante, mas ele espalhou paz a muitos. E isso, sólida causa de felicidade futura. E a mãe de Dimas intervém. Olha, ele está melhorando a cada minuto que passa. Os resíduos que aquele cordão de prata, que estão ligando ele, Dimas desencarnado, ao cadáver, que estava na outra sala, já estão se diluindo a olhos vistos. E a senhora passa os olhos assim pela sala e fala o seguinte, olha, se não fossem os encarnados aqui, ou os seus encarnados estivessem colaborando mais, Dimas estaria muito melhor, estaria em outra situação. Quer dizer, os encarnados que estavam comparecendo ao velório estavam prejudicando o restabelecimento de Dimas. Cada vez que debruçam sobre o cadáver, Dimas é chamado, prejudicando o seu restabelecimento. Seu sono é povoado de pesadelos. E André Luiz recebe a informação do seguinte, que as conversas dos encarnados durante o velório repercutiam de maneira indireta na câmara mental de Dimas. E ele começava a enxergar aquelas histórias e aqueles fatos que os encarnados contavam durante o velório. E por isso o seu sono, que deveria ser tranquilo, calmo, sereno, estava povoado de pesadelos. E olha só, era o indivíduo que fazia jus a um auxílio do plano espiritual superior e estava passando por aquela situação. André Luiz ficou muito interessado em saber como que esse negócio funcionava. Fabriciano falou o seguinte, não, você vai fazer o seguinte então,
dá uma chegadinha na sala do lado, onde o cadáver de Dimas se encontra. Você vai poder fazer observações por conta própria. André Luiz fez isso. Foi para a sala do lado, estava lá o caixão, estava lá o corpo de Dimas, e muitas pessoas lá. E André Luiz descreve que perto do caixão, as pessoas estavam circunspectas, em silêncio, sussurrando, né? Mas bastava dar alguns passos que já se formavam os grupinhos de conversa. É o que a gente vê em velório. Não é o que a gente vê em velório? É justamente isso daí, né? Perto do defunto, todo mundo chega, tal, circunspecto, tal, fala baixinho, cumprimenta os parentes, né? Agora, dá meia dúzia de passos, já fazem os grupinhos. E começa a contar fatos da vida do morto, né? Ou começa a falar coisas que ele fez, inadequadas, começa a contar piada, começa a falar de futebol, começa a falar da novela, começa a falar do governo, né? E era o que estava acontecendo mais ou menos ali no velório do Dimas. Perto do caixão, todo mundo era bonzinho, né? 1946. Pós-guerra, o que devia ter de assunto relacionado a isso era uma enormidade. E André Luiz se aproximou perto de um grupo mais compacto de pessoas, né? Onde um senhor de idade estava sendo interpelado por um jovem. E aí, coronel, Dimas pagou a dívida ao senhor? Dimas estava devendo dinheiro para ele. Dimas pagou a dívida? Aí o coronel, o senhor de idade, falou, não pagou não, mas eu estou tranquilo com relação a isso. Eu tenho certeza que os filhos de Dimas vão arcar com a dívida. E olhou para o Dimas assim, o Dimas cadáver, né? O Dimas defunto. Nunca conheci uma pessoa como essa. Pessoa boa, discreta, nobre. Olha, dá até vontade de buscar conhecer o espiritismo que ele professava, que lhe moldou o caráter. Que coisa interessante essa frase, né? Olha só como que o indivíduo, se portando com essa magnitude, passa a ser uma mensagem viva da doutrina espírita para todos que estão ao redor. E ele sentia vontade de conhecer o espiritismo pela conduta que Dimas tinha em vida, quando encarnado. André Luiz fala, até aí tudo bem. Fora a referência da dívida, né, as palavras do Senhor com relação a Dimas foram só palavras de esperança, de paz, né? Palavras boas. Mas aí o senhorzinho deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro. Nunca conheci um sujeito de boca segura como o Dimas. Vocês sabiam que ele foi testemunha de um crime pavoroso que aconteceu no passado e que não foi resolvido? Aí o pessoal da rodinha falou assim, não acredito, é mesmo? Ele, sim senhor, conta para nós, coronel, como é que foi essa história? Aí ele pegou um cigarrinho, enrolou o cigarrinho, acendeu o cigarrinho, né? E começou a falar a seguinte coisa, aconteceu isso há mais de 30 anos. Vamos nos situar no tempo? O velório de Dimas, 1946. Há mais de 30 anos, 1916. Começo dos anos 10, né? Do século 20. Uma época, Dimas morava numa cidadezinha no interior do estado do Rio. Imagina uma cidadezinha no interior, no início do século 20. O coronel fala, ainda era muito forte a influência do Brasil Império. Então, nessa cidadezinha existia a casa grande, né? Onde moravam as pessoas ricas e influentes, que comandavam tudo na cidade, que ditavam as ordens. Ditavam as ordens no campo da política, no campo da economia, enfim, mandavam na cidade. Os coronéis que mandavam na cidade. Dimas morava numa casinha humilde, nas proximidades dessa casa grande. Enfim, em determinado momento, numa noite, nos fundos desse palacete, sai um político conhecido da cidade, em companhia de uma mulher, altas horas da noite, saindo pelos fundos da casa. E a mulher se despede dele, sabe, com muita paixão, né, de modo efusivo, tal, né? E depois dessa despedida,
Esse político olha para um lado, olha para o outro, né? Vai voltar para o palacete, dá alguns passos, de repente ele percebe. Tinha alguém vendo aquela cena toda. É óbvio que o que estava acontecendo. Estava acontecendo ali um caso de adultério. Né? Aquela mulher já era uma mulher casada. E ele também, aquele político, já era casado. E ele vê que existia uma testemunha. Um sujeito, né, que estava lá no momento errado, na hora errada. Um humilde trabalhador do campo. E esse político logo pensou, esse sujeito está me espionando. Vai acabar com a minha carreira. Vai lançar o nome da minha família na lama. E ele é um sujeito muito forte. Chegou até esse humilde trabalhador. O que você está fazendo? Ele pegou ele pelo colarinho. Coronel, pelo amor de Deus, por favor. Eu não estou espionando, não. Eu estava só passando por aqui. Mentira, você tem que morrer. E aí ele ajoelhou e implorou pela vida. Eu tenho mulher, eu tenho filhos. Você é um verme, você merece morrer. Sacou uma pistola e deu um tiro no coração do sujeito. No que ele fez isso, o cara já caiu duro, né? E aí ele guarda a arma, sai correndo, apressado do local, e nisso ele ouve alguém gritando. Era Dimas, que de longe tinha acompanhado a cena. Só que ele não ficou para poder conversar com Dimas. Correu. Dimas se aproxima do sujeito, nisso outras pessoas surgem, né? Mas a pessoa já estava morta. O pobre coitado que levou um tiro no coração morreu. Dimas, obviamente, foi chamado, né, para prestar esclarecimentos na polícia, mas resolveu ocultar o nome do assassino. Era um sujeito muito poderoso. Ia gerar muitos problemas, né? Enfim, o caso foi encerrado pela polícia. Latrocínio, né, roubo seguido de morte. Quem foi o assassino? Ninguém sabia. O negócio morreu ali. E essa foi a história que o coronel contou naquele grupinho que estava no velório de Dimas. Aí um sujeito vira para o coronel e falou o seguinte: mas coronel, se o Dimas não contou isso para ninguém, como é que o senhor sabe da história? Né? Aí fala o seguinte: ah, rapaz, é o seguinte, é a vantagem de ter amizade com os padres da cidade. O assassino confessou o seu crime para um padre, muito amigo meu, né, dando detalhes, inclusive que Dimas havia visto o crime e que não contou para ninguém. E o padre contou para mim, e agora eu estou contando para vocês. Não adianta, né? Nada fica escondido, né? E esse sujeito de idade, esse coronel velho, né, fala o seguinte: pois é, como é a vida, né? Morreu o assassino, morreu o assassinado, morreu a mulher, morreu o padre confessor e agora morre a testemunha. Os 5 morreram, né? E obviamente lá do lado de lá é que cada qual vai ser julgado. Nesse exato momento, André Luiz percebe a entrada furiosa de um espírito no local. Um espírito em péssimas condições. E se acerca desse senhorzinho e abraça ele e grita: por que você está me chamando de assassino? Por acaso você é algum juiz? O homem que morreu, o assassino. Óbvio que o coronel nem viu e nem ouviu isso, mas teve um estremecimento, né? Todo mundo deu uma risadinha abafada, né? O que aconteceu? Ele contou a história com tamanha vivacidade, com tamanho vigor, que serviu como evocação ao assassino, que rapidamente foi ao encontro dele. Então, cuidado com as coisas que a gente conversa, principalmente quando tem gente desencarnada envolvida no assunto. Às vezes comentamos coisas, relacionamos fatos e fazemos comentários de alguém que já desencarnou com tamanha vivacidade que essa pessoa pode ser atraída para a nossa convivência. E se essa pessoa não estiver muito bem, ela pode ser prejudicada por isso, ou ela pode nos prejudicar. Como esse sujeito aqui. Que história é essa que está falando de mim? Você é um juiz por acaso? Né? Isso em pleno velório. O assassino, depois de fazer isso, olhou em volta, sentiu o cheiro das flores, viu um caixão ali, se aproximou do caixão
e ficou assustado. Reconheceu Dimas ali. Dimas, meu amigo, então você também partiu? E ajoelhou. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda a encontrar a minha vítima. Estou precisando pedir perdão. Nisso chega Fabriciano, expulsa esse sujeito de lá, não era o momento dele estar lá, né? E vai correndo para a sala onde estava Dimas desencarnado. André Luiz foi atrás. Dimas estava convulsionando. E Fabriciano explicou que através do cordão prateado, ele recebia todas as vibrações de desespero daquele indivíduo, e mais, toda a história que havia sido contada, Dimas estava relembrando pela tela mental, o que estava ocasionando dele pesadelos terríveis. Estavam dificultando o processo de restabelecimento espiritual dele. E Fabriciano relata a ignorância dos encarnados no trato com a morte. A nossa ignorância. Que os indivíduos deveriam permanecer e se dirigir a um velório, tendo que tipo de conduta lá? Bons pensamentos, boas vibrações, boas palavras. Não é um local de encontro social para você debater assuntos aleatórios. O desencarnado pode estar lá, ainda atrelado ao corpo físico, e recebendo aquelas vibrações desequilibradas, dificultando o seu refazimento na parte espiritual. E olha que Dimas era um sujeito extremamente elevado sob o ponto de vista espiritual. E ainda estava sofrendo coisas como essa. E Fabriciano relata, Dimas foi um sujeito fantástico em distribuir benefícios ao próximo, só que ele teve um erro. Ele não adotou na sua própria casa o hábito de fazer as orações em família, o culto do Evangelho no lar. Então ele, Dimas, fazia jus a uma proteção pessoal, mas a casa de Dimas não dispunha de nenhum sistema de defesa espiritual. Por isso que lá podia entrar o espírito que fosse, a qualquer momento e a qualquer hora. Outra lição para a gente. Quando nós adotamos a prática assídua de fazer o Evangelho no lar, a casa como um todo é beneficiada. E quando eu falo a casa, não estou falando das paredes, do teto, estou falando dos habitantes daquela casa. Cria-se uma verdadeira tela protetora, um campo energético naquele lar, evitando a aproximação e a entrada de espíritos de condição espiritual inferior. O que acontece aqui com Dimas pode muito bem acontecer conosco. Até aqui, perguntas, observações, comentários? E Fabriciano foi explicando isso. Explicando. De repente, a viúva de Dimas, que estava deitada lá, num outro quarto, levanta da cama desesperada e começa a gritar, Dimas, Dimas, não me deixe, como é que eu vou ficar agora? Estamos separados para todo sempre. E ela se atira ao cadáver chorando, né? Numa cena terrível. O que acontece com Dimas desencarnado? Recebe todos os choques emocionais através do cordão prateado. E embora a mãe dele estivesse tentando retê-lo no colo, não conseguiu. Ele se levantou, cambaleante, semilouco, lívido, atravessa a parede e vai até onde está o cadáver. E pede paz. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Aí Fabriciano teve que agir com maior contundência. Deu uns passes na viúva de Dimas, que desmaiou, né? Aí levaram ela para a cama. Aí eles puderam pegar Dimas novamente e colocar no colo da sua mãe. Dimas merecia uma libertação pacífica pelo bem que havia feito ao próximo. Daí a necessidade dessa medida drástica. A noite já estava alta,
André Luiz se despediu de todo mundo e voltou para a casa transitória de Fabiano, lá no plano espiritual. E assim se encerra o capítulo 14, prestando assistência do livro Obreiros da Vida Eterna. Pessoal, dúvidas, questionamentos, observações? Então, quando a gente vai fazer uma caridade de passar a noite com a família da pessoa que morreu, na verdade a gente não está fazendo caridade. Porque a gente não passa uma noite só em contemplação, só em pensamentos bons. É isso que você falou. E conta, e fala, e acontece. Exatamente. Sai tudo. Sabe o que Fabriciano falou? Que os indigentes, aqueles que desencarnam na rua, né, eles têm, vamos dizer assim, muito maior paz do que aqueles cujo corpo é velado. Justamente por causa disso. Precisamos repensar, exato. Urgentemente repensar. Não dá para você ficar uma noite Não inteira dá. sem falar bobagem, sem contar história. Sabe o que o André Luiz fala? Que no estágio atual da educação humana é muito difícil um grupo, mais de 3 pessoas, sustentar uma conversação elevada por mais de 10 minutos. Precisa ser repensado, né? É como ele falou aqui, como ele observou. Perto do cadáver, no caixão, a gente chega, né? Circunspecto, contrito, a gente faz a prece, fala baixinho, mas mal dá alguns passos, já começamos com conversa espúria, com outros pensamentos. Eu fiz isso. Algumas vezes já fiz isso. E quando não fala mal do defunto, né? Ao invés de palavras positivas, consoladoras, esperançosas, você está lá falando mal dele, né? Nossa senhora, só que sujeito. Exato. É o que acontece. Não foi nem tão bom assim, por que está tão desesperado? Aí é mais energia desequilibrada. O que acontece? Essa energia desequilibrada, obviamente, é voltada para o cadáver, porque é o que as pessoas estão vendo. Mas ligado àquele cadáver tem um cordão prateado, era o caso de Dimas. O cordão ainda não havia sido desfeito, né? Ele funcionava como um cabo de condução de sentimentos alheios. E Dimas, que estava em processo de refazimento espiritual, a cada choque daquilo ele piorava. Ao invés de ele se recuperar, ele piorava. Então é muito interessante nós repensarmos esse tipo de coisa. Talvez se a gente não conseguir passar mais do que 5 minutos, né, sem falar bobagem e besteira, vamos lá, cumprimenta os familiares, faz a prece, vai embora. Talvez melhor para o desencarnado seja essa conduta nossa. Não é? Dá o que pensar esse capítulo, não dá? Quem está morrendo de corona está levando vantagem. Exato. É verdade, não tinha pensado nisso. Vai mais em paz, né? Vai mais em paz. Nesse sentido, vai mais em paz. Daniel, foi muito acertado. Então, o Chico ter morrido no dia em que o Brasil todo estava com a atenção voltada para Boa observação, boa observação. Aliás, o Chico mesmo já havia falado algumas vezes que ele desejava desencarnar numa situação de grande alegria para o povo brasileiro, em que as atenções do povo tivessem voltado para outra coisa. Foi quando o Brasil ganhou a Copa de 2002. Né? Como se já estivesse prevendo o que ia acontecer. Com certeza previu. Será que com o caminhar das coisas, os velórios, a exemplo agora do Covid, não vai diminuir o tempo? Talvez, né? 24 horas em volta. Sabe-se lá como será, né, a conduta da sociedade em vários pontos depois que essa pandemia acerenar. O importante é a gente sempre aprender as lições necessárias. Sempre aprender. Vai que, né? Vai que isso acontece, né? fecha o velório Fecha. e vai para casa. É. Depois fica sozinho lá. No dia 6 horas, abre o velório também. Até por questão de segurança que ocorre assalto. Ocorre assalto em velório. Estão fazendo isso mesmo. Não, não perdoa. Nem velório. Não perdoa mesmo, não. Interessante, né? À medida que a gente vai aprofundando conhecimentos de como é a realidade espiritual,
a gente vai perceber o quanto que a nossa conduta tem que ser alterada. Porque um dia nós vamos ser um corpo no caixão. Aliás, nós não, né? O nosso corpo estará no caixão. E sabe-se lá, se ainda estaremos vinculados a ele. Ali pertinho. Imagina só você, fraco, né? Tentando se restabelecer, passar por aquela fase da perturbação, que, como Kardec ensina, acontece no momento do desencarne em diante. E aí você ouve seus parentes, seus amigos, tal, começar a contar piadinha ou falar de condutas ruins suas. Não vai ser nada agradável, né? Então, aquilo que a gente não quer para nós não podemos adotar também para os outros. Então, esse conhecimento profundo da realidade espiritual tem que servir para mudar a nossa conduta enquanto estamos aqui, né? Não depois de desencarnar, mas enquanto estamos aqui. Exatamente. A cremação seria uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Não tem a fase de velório e tudo mais. Aliás, eu não sei, será o que antecede, né? Mas eu acho que antecedendo a cremação tem velório. Só não é enterrado, mas o corpo é cremado. Acho que tem velório de qualquer jeito. Tem, né? Depois tem uma cena teatral maravilhosa. Eu assisti, mas não quero ver. Entendi. É tudo teatro. Entendo. É uma produção incrível, pelo menos que eu vi. Eu achei. Entendo. Agora, na palavra cremação, diante da nossa doutrina, o que se faz, o que é bom, o que é bom, não é bom, o que O Chico aconselhava esperar 72 horas. O Chico aconselhava esperar 72 horas, até 3 dias, para acontecer a cremação do espaço da morte física, né, para a cremação do corpo. Mas eu fico imaginando. Imagina o caso daqueles indivíduos extremamente apegados ao corpo físico. Ou a pessoa que se suicidou, né? Ou o indivíduo assim, que desencarnou assim, no auge da vida física, assim, por conta de um acidente ou tudo mais, extremamente apegado ao corpo. Como é que fica? Porque nós sabemos que o corpo fica inutilizado, mas alguns liames energéticos, como o próprio cordão de prata, podem permanecer, ligando o corpo ao espírito. Há casos de indivíduos que se suicidaram e que sentem, por exemplo, o que está acontecendo durante a necrópsia. O médico vai lá, abre o corpo, vê os órgãos internos. Mas como ele se suicidou, está extremamente vinculado ao corpo, sente todas as dores do processo. O próprio processo de decomposição do corpo físico, depois do enterro, o indivíduo, se estiver ainda profundamente ligado, atrelado ao corpo físico, ele pode sofrer as dores do processo de decomposição. Então é uma benção a cremação. Né? Agora, imagine só, eu acho que há casos e casos. O que você prefere? Que o espírito fique ligado ao corpo meses, anos ou décadas? Ou que sinta uma pequena dorzinha logo depois que morreu? É complicado isso. São duas situações que, para aquele espírito que está ligado ao corpo, são duas situações bem aflitivas. É complicado isso, né? O que é interessante, então, é a gente espiritualizar a nossa existência enquanto estamos na carne, para não passar por nenhuma dessas situações, né? E para que a gente possa ter um velório legal também, né? Sem tantos atritos, porque o próprio Dimas, que era muito bom, passou por aquelas tribulações todas, né? Quando se tem conhecimento, eu agradeço muito por eu ter a oportunidade de estar conhecendo, já tem conhecendo muito, mas já conheço um pouco. Quando não se tem conhecimento, principalmente quando um acidente ou uma droga, a pessoa não se liga. Mas não existe se a pessoa era boa. Sim. Se a gente for ver. Claro, porque olha só, mesmo a pessoa desencarnando por acidente, como é o caso que a senhora está relatando, desencarnando por acidente, mas ele não deu motivos àquele acidente, entendeu? Estava na hora dele desencarnar de maneira violenta, trágica, né?
ele recebe um amparo adequado àquela situação. Mas há agravantes e atenuantes em todo o processo de desencarne. Tudo é levado em conta. A vida que a pessoa teve até lá, né? O merecimento que ela fez pelo amparo dos benfeitores, e por aí vai. Há sempre agravantes e sempre atenuantes. Quem não tem conhecimento também pode responder. Porque quanto maior o grau de conhecimento da pessoa, maior o grau de responsabilidade dela. Não tenha dúvida. Quem ia perguntar? Sim. Por exemplo, a questão da doação de órgãos. Doação de órgãos, boa. Quem não é apegado, assim, por exemplo, eu posso até falar assim, ó, não vou morrer, vocês podem. Mas quando ocorre assim com um parente, por exemplo, que a família autoriza, essa pessoa não tem nada de conhecimento, algo coisa. Bom, aí acontece o seguinte, é uma atitude que vai beneficiar terceiros. É uma atitude boa, né? Mesmo o indivíduo, sendo um indivíduo que não aceita essa história de vida após a morte e tudo mais, etc e tal, o ato dele permitir a entrega dos seus órgãos após a morte do corpo, já isola qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dor que ele possa ter, né? Porque é um ato de amor. A doação de órgãos é um ato de amor. Você vai estar prolongando a vida encarnada de inúmeras pessoas, né? Então, mesmo o indivíduo não tendo conhecimento, né, ele vai ser isolado do processo de dor ali. É um ato bom, é um ato positivo, né? Daí a importância do indivíduo falar para a família, eu quero ser doador, né? Aí entra em jogo sutis considerações. Quer dizer, a pessoa não queria de jeito nenhum que doasse seus órgãos, de modo algum. Isso não mostra um apego? Mostra um apego. Por outro lado, a doação vai beneficiar a vida de muitos. Como é que fica? É aí que entra a questão, né, dos atenuantes, dos agravantes. Como que os benfeitores espirituais agem numa situação como essa, né? Isolam o indivíduo da dor? Ou ele sofre parcialmente? Vai saber. Daniel, a estratégia é o seguinte, é doar os órgãos e cremar o corpo. Desde que o indivíduo seja espiritualizado, tudo pode acontecer. Tudo passa pela espiritualização da pessoa. Daí a importância de nós investirmos o nosso tempo de maneira sempre positiva. Porque isso daí vai estar garantindo, essa semeadura nossa, um desencarne tranquilo e um restabelecimento melhor lá na parte espiritual. Certinho, pessoal? Ó, semana que vem, capítulo de número 15, Aprendendo Sempre, né? No Aprendendo Sempre, a gente vai ver o enterro de Dimas. O corte do cordão prateado. Certinho? Que, aliás, conforme eu já havia dito em alguma oportunidade aí, o cordão prateado é até descrito no livro de Eclesiastes. Está lá no Antigo Testamento, né? Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Ele fala de maneira simbólica, o escritor do Eclesiastes, a respeito do próprio desencarne. Fala de chakras até ali, né? Eu vou achar o texto e vou ver se na semana que vem eu trago ele aqui para a gente poder ler e comentar. É um trecho curtinho, mas muito interessante. A gente vê o simbolismo todo que existe por detrás daquelas palavras. Certinho? Vamos fazer a nossa prece? Fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai a oportunidade do aprendizado que liberta, do aprendizado que consola, do aprendizado que fortalece. E estamos agora nos sentindo tão bem. Quando dedicamos o nosso tempo na avaliação de assuntos superiores, automaticamente atraímos para nós as energias boas, as energias positivas. Isso faz com que aqueles miasmas deletérios, aquelas energias pesadas acumuladas ao longo dos dias, esses miasmas se dissolvam, desapareçam. Daí o nosso bem-estar, daí a nossa sensação de leveza, daí a nossa alegria. Mas o Espiritismo nos ensina que não devemos reter o benefício conosco. Devemos buscar espalhá-lo. E é o que a gente vai fazer agora.
nós vamos fazer um trabalho de mentalização. E para quem a gente vai ofertar essa energia boa que estamos sentindo? É pessoal. Cada qual pensará numa pessoa. Mas eu sugiro que agora você mentalize aquela pessoa com a qual você tem mais dificuldade de convívio. Imagine-se num campo. Você está de pé, num campo com a relva baixinha, florida, balançando ao sabor do vento. Com algumas árvores espalhadas aqui e ali, com aquela copa frondosa. Você sente o calor leve do sol, a brisa inconfundível da natureza, e sente um bem-estar como nunca sentiu antes. Seu corpo é leve, sua mente é tranquila, seu coração é sereno. De súbito, você vê ao longe um vulto se aproximando. Você aguarda. E esse vulto, cada vez mais perto, ganha contornos nítidos. E a alguns poucos metros de você, você reconhece. É a pessoa com a qual você tem mais dificuldade. O coração antes sereno acelera. A mente antes leve se atormenta. E a vontade que você tem é de virar as costas e sair daquele local. No entanto, aproximar-se fisicamente. Que Deus te abençoe. Que assim seja.